Escatologia em tempos de crise continua no livro de Apocalipse. Estamos agora no capítulo 20. Vamos falar do milênio. A história da revelação, toda a história. O milênio, ele é bem polêmico, não é? Existem várias teorias. Não vou entrar no assunto das teorias do milênio. Vou partir em função daquilo que estamos vendo na narrativa bíblica, na sequência interpretativa que estamos dando. E para isso eu vou explicar o seguinte: o capítulo 11 e 12, se você lembra, vai mostrar a história das duas testemunhas no capítulo 11 e vem com toda essa sequência histórica. Aí vem o capítulo 12, vai falar da mulher e o dragão. E a mulher e o dragão não é a sequência que vem após o capítulo 11. Na verdade, o capítulo 12 é como uma história da Bíblia, uma história da redenção do Novo Testamento, o nascimento de Jesus, da perseguição da igreja, de todo esse período de tempo. É como uma retrospectiva para preparar o capítulo 13 e o capítulo 14. Se você lembra, o capítulo 12, 13 e 14 é uma sequência, mas que inicia no capítulo 12 justamente mostrando de onde vem a ira do dragão, de onde vem todo aquele ódio e como ele se manifesta no fim com o anticristo e falso profeta. Pois bem, o capítulo 20 é mais ou menos isso também. O capítulo 20, o capítulo 19 para com a vitória final de Jesus sobre a besta e o falso profeta, sobre os seus inimigos. E aí vem o capítulo 20 e vai trazer uma retrospectiva no mesmo molde do capítulo 12 de Apocalipse. Nesse sentido, é que o capítulo 20 do Apocalipse vai ser interpretado aqui. Aí é claro, para quem conhece um pouco sobre escatologia, vai saber que o estudo vai ter um toque amilenista. Isso não quer dizer que seja a interpretação do milênio. Os pré-milenistas têm seu basamento bíblico, os pós-milenistas têm seu basamento bíblico, e dependendo do tipo de pré-milenista também. Então, esta é só uma teoria do milênio. Por quê? Vamos explicar rapidinho, em poucos segundos, o porquê. Primeiro porque o estilo do milênio, esses 1000 anos de reinado de Jesus, ele não tem uma referência no Antigo Testamento de 1000 anos. 1000 anos. Não há uma referência de um reino de 1000 anos no Antigo Testamento ou nas próprias palavras de Jesus. Isso que torna difícil. Como interpretar o número 1000? É literal? É simbólico? Por outro lado, se eu coloco literal os 1000 anos, é claro que eu vou ter que colocar literal os 7 anos da grande tribulação. E se alguém lembrar, nos estudos passados, neste estudo, os 7 anos da grande tribulação não representam 7 anos literais, representam 7 anos simbólicos, que são os 3 anos e meio, o capítulo 13, que não é um número perfeito. Então, se alguém lembrar do capítulo 13, se não, pode ir depois desta série. Então, a mesma questão é aqui. Se o número 7, 3 anos e meio da grande tribulação não são literais, então, mantendo a harmonia hermenêutica, é lógico que os 1000 anos também não serão literais. Agora, quem interpreta os 7 anos da grande tribulação como literal, tem que interpretar literalmente os 1000 anos aqui de maneira literal. Ok? Mas mesmo que você não concorde, escute, porque sempre tem coisa boa aqui. Vamos lá, gente. Então vamos para os primeiros versos do capítulo 20. Os primeiros versos do 1 até o 3. Fala que então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, um anjo prende a Satanás, o amarra, prende, lança para o abismo, tampa o abismo e sela a tampa para que não engane mais as nações. Eu acho que dali vem a expressão, não? Está amarrado, deve ser dali. Mas é claro que tudo isso é simbólico. A pergunta é, quando Satanás foi amarrado, prendido, sujeito, enviado, selado? A primeira menção a isso nós temos em Lucas capítulo 10, versos 17 e 19, quando os 70 ou 72, dependendo da sua versão, chegaram a Jesus e falaram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então Jesus disse: eu vi a Satanás caindo do céu
como um relâmpago. Em João capítulo 12, verso 31, Jesus falou: agora chegou o momento de ser julgado deste mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, que possivelmente o texto de Colossenses e o texto de Hebreus que vamos ler a seguir, Hebreus 2,14, Colossenses 2,15, Hebreus 2,14, são os textos que mostram com mais clareza quando Satanás foi derrotado, foi vencido, foi amarrado, foi expulso. Colossenses 2,15 fala que despojando Jesus, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E Hebreus 2,14 fala, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus venceu, destruiu o poder de Satanás. E 1 João 3,8 fala aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Apocalipse 12, 9 e 10, ali nesse texto, Apocalipse 12, você vê como é importante Apocalipse 12. Ele vai mostrar que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Jesus venceu Satanás e seus demônios. Ele foi expulso do trono, por isso que Romanos 8,33 fala: quem acusará os escolhidos do Senhor? Ali, gente. Então, Satanás está expulso do céu desde a vitória de Jesus na cruz. Satanás está amarrado desde esse período de tempo. Então, sua ação ficou limitada. Ele não consegue enganar mais as nações. Em que sentido enganar mais as nações? Entenda, se Satanás saísse da cena, hoje, se Satanás não estivesse hoje no mundo, se Satanás fosse, vamos falar assim, fosse inteiramente removido da face da terra, o homem continuaria agindo do jeito que está, porque o que faz o homem agir do jeito que está é a ação do pecado, como fala Romanos capítulo 7, o pecado que habita em mim. Tiago 1 também vai mostrar isso, que quando algum peca não pode culpar ninguém a não ser a si mesmo. Então, quando nós pensamos nisso, é porque nós temos que ter essa perspectiva boa. Por quê? Porque segundo os Coríntios 4,4 vai dizer que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Isso é verdade. Mas Efésios capítulo 4 vai dizer, que, capítulo 4, verso 18, que eles vivem assim por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Então, o mundo hoje atua, e por isso que João fala que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque há uma influência de Satanás? Sim. Sim, ainda existe essa influência de Satanás. Mas a principal causa pela qual o homem atua como atua é o seu próprio coração. O que quer dizer então o texto de que Satanás não consegue enganar mais as nações? De que a capacidade dele ficou limitada e nós então, pelo poder do Espírito, podemos pregar o Evangelho livremente. Para a igreja que ouviu esta pregação pela primeira vez, que leu, aliás, esta mensagem pela primeira vez, é uma maneira de mostrar que o poder de Cristo é superior. É uma maneira de dizer: Satanás não pode enganar mais as nações. Vocês podem pregar o Evangelho. Não desistam, não pensem que o mundo acabou. Não pensem que o estado do pecado é tal que há impossibilidade de pregar ou que se torna impossível a salvação. Então, inclusive para nós hoje, que nós estamos sobreabrumados pela maneira como o mundo está agindo, por causa do pecado, por causa das novas... Não vamos falar da nova maneira das pessoas agirem com relação ao Evangelho, para nós é novidade, mas na verdade não é. Mas essa maneira como as pessoas estão reagindo de uma forma violenta com relação ao pecado, e nós podemos até desistir, abaixar os braços e falar de que adianta pregar o Evangelho. Então João está dizendo: Satanás está amarrado, o poder de Satanás é limitado, o poder de Deus é maior, ele foi vencido, nós podemos e devemos pregar o Evangelho com poder. Então, ali vem o aliciente, ali vem o consolo, ali vem esse ânimo
do apóstolo, tanto para a igreja daquela época quanto para nós. Nós devemos pregar o evangelho porque Satanás está vencido. E ali depois, no texto final, vai mostrar que Satanás, no último período, vai ficar livre e solto. Esse período que ele vai enganar as nações é justamente o que vai aparecer um pouco mais na frente, mas tem a ver com a aparição do anticristo e do falso profeta. Satanás vai ser solto para dar a sua batalha final. Quando o anticristo vai se levantar, o falso profeta, e eles então vão querer fazer a separação entre o povo dele e o povo do Senhor. E é a questão dos selados do 666, quando todos os ímpios vão se colocar do lado de Satanás. Então Satanás vai dar sua batalha final. Ele vai querer destruir. E lembre do capítulo 12. Por isso que o capítulo 20 deve ser entendido à luz do capítulo 12. Lembra o seguinte, o anticristo, o dragão, quando ele desce do céu, ele é expulso, ele bota todo o seu ódio contra a igreja. Então, o capítulo 20 vai mostrar isso. Esse período de tempo pequeno, o capítulo 11 também das duas testemunhas, ele vai querer destruir as duas testemunhas. Ele vai querer destruir os filhos da mulher. Ele vai querer destruir a igreja. E vai usar para isso o anticristo e o falso profeta, para enganar as nações, para se enfrentarem contra o Senhor. Mas enquanto isso, os versos 4, tem aquele descanso, versos 4 até os 5, vai mostrar assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então veja que os tronos, a Bíblia não fala onde estão, mas a palavra-chave aqui são as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Nós temos que ir então para Apocalipse capítulo 6, não sei se você está lembrando dos versos 9 a 11, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentavam. Então eles estão onde? Debaixo do altar, no céu. Então estas pessoas foram chamadas a reinar juntamente com Cristo. Por quê? Porque eles não adoraram a besta, eles não se renderam ao sistema, eles não foram pessoas que viveram como o mundo, andaram no mundo, mas como fala Hebreus, o mundo não era digno deles. Então, este é o povo de Deus que está assentado com Cristo em lugares celestiais, como fala Colossenses capítulo 3. É o povo de Deus que é chamado a julgar. É interessante porque a igreja, em Mateus capítulo 19, verso 28, Jesus fala: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis, aliás, em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, a igreja, ou pelo menos os apóstolos, serão chamados para julgar as tribos de Israel. Já pensou se essa... Aqui o contexto imediato vai mostrar os apóstolos, mas já pensou os apóstolos julgando a tribo de Israel? Principalmente eles foram perseguidos pelas tribos de Israel no começo do período da igreja. Mas para toda a igreja, 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, Paulo fala: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Nós julgaremos o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Mas o verso 3 fala também o que nossa igreja vai julgar. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Então a igreja, ela está sentada no trono para julgar. Não sei até que ponto o texto de Mateus 19 abrange todos nós, mas uma coisa é fato. 1 Coríntios capítulo 6, sim, nós julgaremos o mundo e os anjos. Então a igreja tem a capacidade de julgar. Ali vem aquela coisa, não, que as pessoas não querem ser julgadas por ninguém, mas a igreja pode julgar por causa da palavra do Senhor. O que julga o mundo não é o nosso achismo. O que julga o mundo é a palavra de Jesus. João capítulo 12, falei disso semana anterior. Então, sim, quando nós pregamos o evangelho, nós julgamos o mundo.
Por isso que as pessoas se sentem julgadas com o Evangelho. E nós não podemos sentir medo disso. Aliás, é bom que a pessoa se sinta julgada pelo Evangelho. Por quê? Porque se eles não foram julgados hoje, amanhã o serão pelo Senhor. Então o reinado de 1000 anos acontece no céu e na terra. Por quê? Porque Cristo reina hoje. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer no verso 24, então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, presente, no passado e no futuro. Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí ele continua falando do verso 28 sobre o reinado de Jesus. Jesus reina hoje. Então, o milênio fala de um reino futuro do Senhor. Mas veja que Paulo fala que Cristo reina hoje. O reino de Deus atua hoje. Na verdade, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele falou que o reino de Deus é chegado a vós. E ele é o Rei da Glória. O Salmo 24. Então, 1000 é a tríplice expressão da perfeição. 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. Então, mostra o governo de Deus no seu poder e glória. O que nós vemos na igreja, o poder de Deus agindo, o reino de Deus agindo através da igreja. E vem então o texto da ressurreição. Nós temos ressuscitado juntamente com Cristo, Colossenses 3:1. E também fala disso Efésios capítulo 2, versos 4 ao 6. Principalmente o verso 6 fala, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos juntamente com Cristo, não somente ressuscitados, mas assentados no trono celestial. Nós estamos aqui na terra, mas ao mesmo tempo com o nosso lugar no céu, assentados com Jesus em lugares celestiais. Como isso acontece? Não me pergunte. Paulo somente fala isso e ele não explica. Mas é algo maravilhoso saber que nós estamos sentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Por quê? Porque essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é justamente vivificados por Deus. Mortos espirituais que ressuscitaram juntamente com Cristo, que tiveram a vida eterna. Essa é a primeira ressurreição. A morte não tem poder sobre essa primeira ressurreição. Nunca, jamais, a morte para nós será algo ruim. Pelo contrário, a morte para nós, como Paulo fala, é vitória, porque estaremos sempre com o Senhor. Então, quando fala que eles participam da primeira ressurreição, está falando da salvação, da vida eterna, desse novo nascimento, dessa ressurreição que nós tivemos quando nos encontramos com Jesus. Por isso o verso 6 fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quem ressuscitou com Cristo tem a vida eterna garantida. Por quê? Porque ele é o autor da salvação. Porque é Cristo que nos sustenta e nos guarda. Por isso que a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus vence ao mundo. E aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. 1 de João capítulo 5, versos 4 ao 5 e versos 18 ao 19. E a igreja está com Cristo. Nós somos constituídos um reino e sacerdotes e reinaremos com ele. Apocalipse 5:10. E também 2 Timóteo 2:12 fala, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Então, o fim do milênio, o que acontece? O fim do milênio, versos 7 ao 9, fala, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram um acampamento dos santos, lembra muito Apocalipse 11. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que é isso? O que nós estamos lendo é o capítulo 19 do Apocalipse. É a mesma batalha. Margedon, Gog e Magog. Lembra o texto que eu li a semana passada, de Ezequiel? Então, esse texto é no contexto de Gog e Magog. Então, por quê? Porque é a mesma batalha. É o mesmo conceito. A maneira de dizer os reinos ímpios do mundo se reunirão e pelejarão contra o Senhor. Não são duas batalhas. É a mesma batalha vista desde duas perspectivas diferentes, mas acaba sendo a mesma batalha do capítulo 19. É tanto assim que o verso 10
conclui dizendo: o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui junta a história dos dois e a vitória final do Cordeiro foi consumada. O dia do Senhor chegou, o dia da vitória é esse dia. Então, para a igreja primitiva, isto era mostrar que a tribulação teria um fim, que o reino de Cristo é permanente, já está reinando, e que no fim de tudo ele vencerá. Os inimigos do Senhor não têm a palavra final. Para nós, é a mesma história. O senhorio de Jesus, a confiança de que mesmo que este mundo pareça que esteja afundado num pecado que parece que não tem solução, sempre a igreja sairá vitoriosa. E nós podemos pregar o evangelho com o poder do Senhor por causa disso, sabendo que o poder enganador de Satanás é limitado, embora pareça que não, é limitado pelo poder do Senhor, limitado pela sua graça. E se nós olharmos com mais detalhe, vemos que o fim da história é marcado pelo Senhor. Ele é quem marca o fim da história, ele é quem bate o martelo e fala como que tudo vai concluir. O fim de tudo, o fim das dores, o fim das lutas, o fim das tribulações, o fim de qualquer coisa ruim acaba quando Cristo vir com sua igreja gloriosa no céu, quando a gente se encontrar com Ele para voltar naquele momento maravilhoso. Então vale a pena viver na esperança do Senhor, vale a pena perseverar até o fim, sabendo que no final a igreja será vencedora, não por nós, mas apesar de nós, pela graça do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, pela vida que nos foi dada. Escatologia em tempos de crise conclui por aqui, já está com clima de despedida, mas vem o juízo final. E a próxima mensagem, aguarde. Que Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade.